da obra, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, eu vou pedir a todos que sigam comigo a segunda epístola de Pedro, no capítulo 3. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Quem lembra daquela musiquinha, né? Pedro, Pedro, João, João, João. Judas, Apocalipse de João. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga peraí. Segunda de Pedro, no capítulo 3. Obrigado, meu irmão. Nós vamos ler do verso 11 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a sua própria destruição. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pelos testemunhos que edificam a nossa alma. E, Senhor, glorificam o Teu santo nome. Bendito seja o Senhor, Pai, que nos trouxe aqui pelos méritos de Cristo na cruz. Pedimos ao Senhor, Pai, que nos abençoe também com Sua palavra. Que o Senhor fale conosco pelo Teu Espírito, Senhor, tirando todo impedimento, barreira, Senhor, cansaço, preocupação, mas que o Senhor, Pai, fale ao nosso coração, não seja mais a voz de nenhum de nós, Pai, mas o Teu Espírito Santo a falar conosco. É o que nós oramos e pedimos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. O que o apóstolo Pedro falava aqui na sua epístola é sobre um dia glorioso para todos nós que cremos em Jesus e um dia terrível e assombroso para quem não tem Jesus no coração. É o dia da sua volta, é o grande e temível dia do Senhor, o dia em que Cristo virá nos céus, não é? Montado em seu cavalo, segurando a espada em suas mãos e também vindo em conjunto com ele todo o exército celestial para que se coloque fim a toda essa maldade, a que se terminar toda essa existência pecaminosa, porque Cristo, na sua majestade, há de restaurar um reino para a sua glória. Não é? Como diz aqui o apóstolo Pedro, ele diz que estes elementos serão derretidos, não é? Como nós vimos aí no verso de número 12, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Esse é o grande e temível dia do Senhor, meus irmãos. E o apóstolo Paulo também fala dele, e muitos, ao contrário, aliás, do que muitos pensam, não é? Há pregações por aí dizendo que Jesus está às portas, não é? Que Ele está para chegar, Ele pode vir a qualquer momento. E Ele realmente está às portas porque os sinais dos tempos se mostram a cada dia. O Senhor Jesus nos deixou vários, não é? Sinais que demonstravam aquele momento ou a aproximação desse tempo em que Ele voltaria. Contudo, não é assim, não é? Está às portas e tampouco que a qualquer momento Ele vem. Mas a palavra diz que algumas coisas hão de acontecer ainda
até que ele venha e se manifeste em glória. O apóstolo Paulo diz, inclusive, que há de se manifestar aquele que é o anticristo, o iníquo. E na sua iniquidade, ele vai não só se apresentar como Deus, não é? E trazer paz a este mundo, como ele também vai se buscar sentar-se ao trono, puxando para si ou arrogando para si a posição de Deus. E então a palavra diz lá em 2 Tessalonicenses, não é? No capítulo 2, que com o sopro de sua boca, quando vier o Senhor Jesus, ele matará este que é o iníquo, não é? Com apenas o sopro da sua boca. E essas mensagens, meus irmãos, acerca da volta do Senhor Jesus, elas são muito importantes, porque essa é a esperança da igreja. É nisso que está, não é, baseada a nossa fé, que ele volta, e volta para nos buscar, volta para nos levar a este novo céu e nova terra, onde habita a justiça, onde não tem choro, não tem ranger de dentes, não tem mais dores, não é? Mas ali habitaremos eternamente com o Senhor. E diante destas verdades absolutas da Bíblia, não é? Que a volta do Senhor Jesus é iminente, o próprio Senhor Jesus fala acerca deste dia e de como há de ser esse dia. Porque ainda que estejamos no ano de 2023, ou seja, praticamente 2000 anos depois da vinda do Senhor Jesus. Aleluia! Eu estou no passado, irmão. Eu estou no 2024, aleluia! Feliz Ano Novo! 2024, mais de 2000 anos, não é? Ou cerca de 2000 anos desde a vida do Senhor Jesus. Amém? Fiz alguma conta errada? Nós vemos ainda pessoas que não acreditam, tampouco na vinda do Messias, tampouco que existe o céu, tanto quanto existe o inferno. E no capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus, meus irmãos, o Senhor Jesus fala acerca disso numa parábola. E eu vou pedir a você que siga lá comigo, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 13. E essa é uma parábola que foi registrada tão somente neste Evangelho, no Evangelho segundo os relatos de Marcos. Em Mateus, no capítulo 13, ela é conhecida como a parábola do joio, mas fala sobre semeadura. E eu queria que você fosse lá comigo. Capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus, no versículo 24, de 2024. Quem achou, diga amém. Aleluia. Olha aí o que é que diz a palavra do Senhor. E Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e o semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou a boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. E os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita, e então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. E essa é a parábola conhecida como a parábola do joio. Ela só se encontra no Evangelho de Mateus. Essa parábola, meus irmãos, ela fala deste dia, do dia em que o Senhor há de vir. E assim como ele já separou aqueles que são os seus, as suas ovelhas, não é, dos bodes, ele há de separar neste dia o joio do trigo. Algumas pessoas ficam em dúvida sobre esses elementos, o que seria esse campo, quem é o semeador, e o próprio Senhor Jesus, meu irmão, ele explica a parábola. Assim como ele explicou a parábola do semeador, ele explica também a parábola do joio. E aí eu queria que você, ainda no mesmo capítulo, lesse comigo no verso 36. E nós vamos aprendendo algumas coisas importantes acerca dessa parábola. Verso 36 diz assim: então ele deixou a multidão e foi para casa. E seus discípulos se aproximaram dele pedindo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu:
Aquele que semeou a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Até aqui, meus irmãos. Nessa parábola, o homem que sai a semear e lança as suas sementes, e que são as boas sementes, é o Filho do homem. Quem é o Filho do homem, meus irmãos? É o Senhor Jesus. Filho do homem é um título messiânico e que o Senhor Jesus faz uso abundantemente dele no período, não é, do seu ministério. Então, quem está semeando aqui não é ninguém menos que o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele lança uma semente. Que semente é esta? Ele mesmo diz ali no verso 38. E a boa semente são os filhos do reino. Meu irmão, não tem como o trigo ser joio e joio ser trigo. Porque quem lança a boa semente é Jesus, e a boa semente é o trigo. E este trigo, ele é uma semente semeada pelo Senhor Jesus no campo. E que campo é este? Ele mesmo responde no verso 38, o campo é o mundo. E entenda mundo, meu irmão, agora, aqui, não é? Este lugar de habitação que nós temos. Enquanto o apóstolo João, na sua primeira epístola, diz que nós não devemos amar ao mundo, ele não fala ao mundo esta terra, mas ele fala ao mundo um sistema de valores e princípios que são contrários a Deus. Agora aqui o Senhor Jesus fala deste lugar. E se não digo essa igreja, né? O mundo que nós vivemos, aleluia, amém? Em 2024, amém? Então, se você, meu irmão, está na casa do Senhor e conhece a Cristo, professa a sua fé em Cristo, o Senhor Jesus está ensinando a você, através dessa parábola, que quem semeou você no reino do Pai foi Ele. Ele lança a boa semente. E assim como semente de coco não pode gerar banana, coco tem semente, né? Ou não? Então, assim como semente de maçã não pode gerar pera, assim a semente do trigo não gera joio. Está claro até aqui, irmão? Porque são princípios extremamente importantes para que não gere confusão. Confusão esta que é denunciada, inclusive, pelo apóstolo Pedro na sua epístola, pelo apóstolo João nas suas epístolas, que são os falsos profetas trazendo falsas doutrinas e falsos ensinos. Então aqui, 3 coisas importantes que nós já vimos. O campo é este mundo. O semeador que lança a boa semente é o Senhor Jesus. E a boa semente são todos aqueles que são os filhos do reino. Mas tem mais elementos nessa parábola e ele continua ensinando, não é? No verso 39. Agora, ainda no final do 38, não é? E o joio são os filhos do maligno. O joio são os filhos do maligno. Não foi o Senhor Jesus quem semeou o joio, mas o joio são os filhos do maligno. Por isso, a continuidade no verso 39. E o inimigo que semeia é o diabo. Então, quem semeia à noite, no meio do campo, no meio da sua família, no meio do seu trabalho, no meio da igreja, quem semeia neste mundo, o joio é o diabo. E ele tem lançado as suas sementes e a colheita, como diz o Senhor Jesus na parábola, porque no verso 29, não é, ele diz assim, aliás, no 28, os servos lhe perguntaram, o senhor quer que tiremos? O senhor quer que a gente arranque o joio do meio do trigo? O senhor quer que a gente faça a colheita de maneira antecipada? E a resposta no 29 é não, porque se tentar tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele também o trigo, mas que eles cresçam juntos até a colheita. E então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Então, há um momento da colheita. E quando chegar o momento da colheita, o Senhor Jesus dirá aos encarregados da colheita. Então, há um tempo da colheita. E que tempo da colheita é este? Ora, é exatamente o que líamos lá nas palavras do apóstolo Pedro, não é? Então ele diz ali no verso 39, a colheita é o fim desta era, é o fim, é o dia, o grande e temível dia do Senhor. E os encarregados da colheita são os anjos. Os anjos é que vão separar para o Senhor Jesus. E para que não haja riscos, não é, de que o joio seja confundido com o trigo e um trigo vá junto,
o Senhor Jesus diz que é só naquele dia onde Ele mesmo há de indicar, não é? Tanto o trigo quanto o joio. Verso 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. No fim deste tempo, meu irmão, no grande e temível dia do Senhor. Por isso, para quem está em Cristo, é um dia glorioso. O dia da reunião da igreja, meu irmão. Não mais a igreja militante, mas agora a igreja triunfante. Você sabe a diferença? Militante está aqui, está militando, está lutando na obra. A triunfante já desfruta nos céus, aqueles que já dormem no Senhor. E a igreja triunfante que se reunirá na presença do Altíssimo eternamente. Não mais agora na luta, mas eternamente diante do Rei de toda a glória, desfrutando da sua presença majestosa. Mas haverá nesse dia, não é? Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. Todos aqueles que morrem sem Cristo, todos aqueles que nessa vida rejeitaram o Senhor Jesus, serão juntados, como o joio é juntado, e lançados ao fogo. Meu irmão, isso não é para dar medo, isso não é para você ficar pressionado, mas essa é a verdade absoluta daquilo que é o resultado do pecado. O joio, meu irmão, não vai injustamente ser lançado no fogo, mas é resultado do seu pecado, porque a justa paga do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte, sendo que salário se trabalha para conquistar. Então, aquele que trabalha é digno do seu salário, e o pecado é digno pelo seu labor da morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. Aquele que não trabalha, mas é dom gratuito de Deus, este recebe a vida. Então, o trigo, meu irmão, não receberá a justa paga do pecado, mas o trigo, pela graça, será acolhido e levado para o celeiro. E aí ele continua dizendo, Senhor Jesus, não é? No verso 41. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Ele os lançará na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. E então os justos, aleluia, brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. E o Senhor Jesus, Ele traz abertamente, meu irmão, aqui e explícito, escancarado, aquilo que há de ser o porvir. As pessoas ficam dizendo, mas nunca ninguém voltou para dizer como é que é lá do outro lado, né? Eu digo a você, talvez, alguém possa acreditar nisso, que nunca ninguém voltou, mas eu digo a você que aquele que habita na eternidade veio e disse como há de ser o porvir. E quem tem ouvidos, ouça. Assim diz o Senhor na sua palavra. E ao dizer como há de ser esse dia, que Pedro também está falando lá na sua epístola, não é? Na segunda epístola de Pedro, ele está comentando porque já é o fim da vida de Pedro. Ele sabe, inclusive, que o seu tempo é próximo, não é? Que ele há de expirar ali, próximo ao tempo em que ele escreve essa epístola. Então ele deixa recomendações para a sua igreja, ele deixa orientações aos seus irmãos, e orientado, não é? Inspirado pelo Espírito, ele deixou algumas observações que nós lemos ali e voltaremos mais à frente. E então, em consonância com tudo isso, diz o Senhor Jesus, que naquele dia, Ele mesmo dará ordem aos seus anjos, no exército celestial, meu irmão, que com um sopro, apenas um sopro da sua boca, o Senhor Jesus destruirá o iníquo, o filho da iniquidade. O sopro da boca não é um sopro, mas é a palavra, não é? A palavra de Jesus que sustenta este universo. Ele sustenta todas as coisas, não é? Com a sua palavra de poder, é o que diz a palavra. E assim também Ele destruirá quando chegar este dia. E um pouco antes de falar da parábola do joio, que poucas pessoas, eu não sei por que motivo, conhecem ou pareciam conhecer essa parábola, ele trouxe outra parábola. Inclusive, esse é um capítulo cheio aí de parábolas, não é? Capítulo 13. Mas a parábola anterior, essa sim, certamente as pessoas conhecem. Veja aí comigo, no início do capítulo 13, não é? É a parábola do semeador. E são praticamente os mesmos elementos, não é? Um campo, o semeador, a semente, não é? E aqui agora o que vai mudar aqui,
dos elementos que são postos, quem é o semeador muda nessa parábola, muda a semente, e agora a gente tem alguns campos diferentes. E meus irmãos, se é fato, pela palavra de Deus, que há de vir o dia em que Cristo voltará em sua glória, na sua majestade virá não só para buscar a sua igreja, não só para cumprir a sua promessa de resgatá-lo no poder do sangue de Cristo, mas também para colocar um fim a todas essas coisas. O que nós, como igreja, agora a igreja militante, que milita na obra do reino, o que nós temos que fazer nesse tempo? O que nos é dado fazer? Para alguns é tempo de Netflix, assistir a uma nova série que está saindo, lançamento, não é? Para outros aí, olha, é tempo da gente curtir com a família e fazer uma série de coisas. Eu digo a você, meu irmão, que a Bíblia dá, não é, orientações de que existe tempo para todas as coisas. Para o seu lazer, para o seu trabalho, para a sua família e, em especial, há tempo para o serviço na casa do Senhor. Falávamos aqui no sábado anterior, não é? Tivemos uma reunião com a liderança, de que não existe, meu irmão, voluntário na casa do Senhor. Essa ideia de voluntário é de ONG, é de qualquer outro lugar, mas na casa de Deus não tem voluntário. Na casa de Deus tem filho e tem filha. Na casa do Senhor tem sacerdote e sacerdotisa, porque o Senhor Jesus comprou para si um povo e os tornou sacerdotes, é o que diz a palavra no capítulo 5 de Apocalipse. Então não tem essa história de voluntário. Você foi chamado. E Deus lhe deu. Se você está em Cristo, atenção, trigo. Ô, glória, levanta a mão os trigos aí. Aleluia. Ixi, tem uns joio por aí. Não levantaram a mão não, credo. Ontem eu fui a um funeral, meus irmãos. A avó de um amigo, não é, faleceu. E eu fui acompanhá-lo, não é? Binha e Hélida também estiveram lá conosco. E no momento do sepultamento, enquanto colocavam ali, não é, e preparavam todas as coisas para selar, não é, ali o caixão, uma das pessoas estava com uma criança de colo. E deixaram a criança andando pelas lápides, né? E, em especial, naquela família tinha um grupo grande de plaquinhas de pessoas, né? Já ali. Não contei, mas era um grupo grande. 15, alguém contou. E tinha um grupo grande ali, e aí o pessoal dizia ali para aquela criança, tá vendo aquele ali? Aquele ali é o teu tataravô. Tá vendo aquela ali? Aquele ali é a sua tataravó. Tá vendo isso aqui? Esse era o vovô. E agora, tá vendo isso aqui? É a bisavó. Tá vendo isso aqui? Era o tio, não sei o quê. E foram falando tantas pessoas, aí o menininho falou, e cadê minha mãe? E a mãe falou, ei, eu tô aqui, rapaz. Não é? Meus irmãos, então, enquanto nós estamos aqui, nós temos um trabalho para fazer. Nós temos coisas que o Senhor nos levantou para o ofício. E é disso que falávamos e continuamos então a falar na parábola do semeador. Note aí comigo no capítulo 13, a parábola do Senhor diz assim, não é? Ou a palavra, no verso 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e se assentou à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande, e por isso ele entrou num barco, se assentou, e o povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. E outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, e essa deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Da mesma maneira, o Senhor Jesus traz uma parábola aqui. Existe o semeador, existe campos agora, não só um campo, e existe sementes sendo lançadas. Só que nesta parábola agora, note como ela começa, ela ingressa ali no versículo 4, aliás, no 3, não é? O semeador saiu a semear.
Nesta, meu irmão, quem são os semeadores, ou quem é o semeador? Aqui já não é mais o Filho do Homem, mas aqui é a sua igreja. É a sua igreja saindo para semear. Então, meu irmão, não tem espaço para outra coisa. Não é que ao sábado este homem saiu a semear. Ao domingo este homem saiu a semear. Mas sem planejamento, sem algo estruturado, como alguém possa pensar, não é? Não, eu vou na sexta, na quinta à noite, ou não sei lá o quê, mas este homem saiu a semear. Em tempo e fora de tempo, igreja, é tempo de semear. Essa semana eu compartilhava com alguns irmãos que Deus me deu 3 oportunidades no meu trabalho de falar de Jesus, das maneiras mais inusitadas. Um começou a falar de demônio, e o cara falou, essas coisas não acontecem mais. Eu olhei para ele e falei, engano seu. Eu quero o quê? E aí eu acho que aquele não dormiu aquela noite, depois da nossa conversa. E outra pessoa que começou a dizer que não acreditava em Deus. Eu falei, não? Então, peraí. E na própria segunda, quando conversávamos, essa pessoa manifestou um problema muito grande que tinha, né, relacionado ao seu pai, e ela muito preocupada o que haveria de ser o seu pai e tantas coisas, e na quarta-feira estivemos juntos de novo, e ela disse assim para mim, você não sabe o que aconteceu. Na própria segunda, eu mal saí daqui do escritório, uma pessoa ligou para o meu pai oferecendo, não é, uma compra de alguma coisa lá, uma propriedade, e isto era exatamente o que ela procurava. Ela não sabia, mas Deus estava trabalhando para que a gente tivesse aquela conversa e, em seguida, acontecesse este fato na vida dela para que ela soubesse que, sim, existe um Deus. Vem com essa história de que não existe Deus, não. Deus existe, sim. E aí ela veio, isso aí, para mim, é lei da atração. Né? Ela disse assim, porque eu queria tanto e atrair. Aí eu virei para eu falei, olha, assim, respeito aí o que você acredita ou não, mas você está dizendo que Deus não existe, né? E existe uma tal de uma lei de atração. Se Deus não existe, mas existe a lei de atração, se essa lei existe, se fosse verdade mesmo, como você está dizendo, quem botou essa lei lá? Precisa de um legislador, não precisa. A lei por si só brota sozinha. Ela parou e ficou assim, não tinha pensado sobre isso. E aos poucos, pela graça, os olhos serão abertos, meus irmãos, para a realidade não só da existência de Deus, mas para o perigo iminente de que aquele que não tem Cristo, o seu destino é um só. Pessoas que pensam que o inferno é uma questão ficciosa, não existe. Cristão, que ainda entende que o inferno não é verdadeiro, meu irmão, está chamando Jesus de mentiroso, porque é ele quem está ensinando acerca do inferno. E se tem alguém que mais fala sobre o inferno na Bíblia, é o Senhor Jesus. Pode fazer a sua pesquisa. Você vai encontrar que a maior parte das citações do inferno é feita pelo Senhor Jesus. Então, não acreditar no inferno é chamar o Senhor Jesus de mentiroso. E agora, aqui nesta parábola, o Senhor diz que o homem saiu a semear. Então, você e eu devemos sair para semear. Então, igreja, se você não semeia, o que você espera colher? A igreja às vezes fica esperando crescimento, esperando avivamento e tantas coisas, mas ela não tem semeado. Então falamos no sábado, e é tempo de semear. E o homem saiu a semear, como diz aqui a palavra, não é? E este, enquanto lançava a semente, agora aparece também a semente. E que semente é essa? Enquanto na parábola do joio, a boa semente, que é o trigo, são os filhos do reino, os filhos de Deus, não é? E o joio é a má semente. O que é a semente aqui? A semente aqui é o evangelho do Senhor, é a palavra. Semear a palavra, irmão. E aí o verso 4, não é? Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte caiu em terreno onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra ainda caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E o que são estes terrenos? Que variação é essa de terrenos, não é? O Senhor mesmo responde, não é? Ele diz assim, verso 16, não é? Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem, pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos
Desejaram ver o que vocês veem, o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que ouvem, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino, então a semente é a mensagem do reino, a sua palavra, o evangelho, e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no coração. Então, este primeiro terreno, à beira do caminho, é este que ouve, mas não a compreende. E não a compreende, como diz os versos anteriores, porque ele fala por meio de parábolas para que ouçam, mas não entendam, vejam, mas não compreendam. E assim segue, não é, o cumprimento da profecia de Isaías. E aí ele continua, no verso 19, não é? Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. E quando surgem tribulações ou perseguições por causa da palavra, logo a abandona. E abandona porque não é trigo, não é? Verso 22. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é o caso daqueles que ouvem a palavra, mas a preocupação dessa vida, o engano das riquezas, a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, este é o caso daquele que ouve a palavra, a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Então, meus irmãos, existem grupos de pessoas que estão ouvindo a mensagem, que estão sendo semeados com a boa semente. Mas existem aqueles que não têm raiz, e ao saírem, o inimigo leva essa semente embora, porque eles não fazem parte. Existem aqueles, meus irmãos, que ouvem, mas ouvem com o intelecto, e quando vêm ali as suas tribulações e as suas perturbações, pelo fato de serem superficiais, no primeiro vento, eles saem, abandonam, apostatam, negam tudo o que aprenderam, porque simplesmente são pessoas que entenderam no seu intelecto, mas não têm relacionamento com Deus, não têm vida com Deus, não são pessoas que nasceram de novo. São pessoas que construíram a sua casa sobre a areia, diz o Senhor Jesus. E vindo o vento, vindo a tempestade, esse terreno não é firme e a casa desmonta. Existem também aqueles, não é, entre os espinhos, que estão tão preocupados com a sua vida, tão preocupados com riquezas e tantas outras coisas, que não têm tempo para olharem para a necessidade da obra, não têm tempo para olharem para o Senhor e para aquilo que é o seu chamado para a sua vida. E estes, meus irmãos, também, entre uma coisa e outra, preferem seguir a sua própria vida, não é? Quantas pessoas pensam assim, puxa, mas eu tenho tanto para trabalhar, eu tenho tanto para estudar, eu quero desenvolver uma carreira primeiro e tantas outras coisas. Bom, cuidado, porque desenvolver carreira, trabalhar, constituir família, nada disso é pecado. Mas quando isso toma a frente daquilo que é o chamado de Deus na tua vida, e lembre-se, Deus lhe deu tempo para todas as coisas. Quando isso toma tempo de Deus na sua vida, isso é um indicativo para mim e para você, de que nós precisamos prestar atenção na nossa vida, porque pode ser que seja, não é, um terreno espinhoso. Mas há um terreno, há um campo, que este é o bom terreno, e este quando cai, não é, boa terra, este é aquele que recebe a palavra, a entende a palavra, porque eles ouvem com seus ouvidos, olham com seus olhos, e não só entendem e sentem a presença de Deus, como agora têm um relacionamento, sua vida é regenerada, e através da obra do Espírito, nascendo de novo, essas pessoas frutificam, porque esta semente não é do homem, mas é semente de Deus, e frutifica a 30, a 60 e a 100 por 1, porque Deus faz o crescimento da sua obra. Então, meus irmãos, o que nós, enquanto esperamos a volta do Senhor Jesus, até que Ele venha, o que nós devemos fazer? Para que fomos chamados? Na multiplicidade de todos os dons e talentos, nós fomos chamados para semear a boa semente.
Porque nós não sabemos quem é essa boa terra, e que o Senhor Jesus, o Filho do homem, lançou a boa semente, o seu trigo, como ele diz na parábola do joio. Nós não sabemos quem são, e por isso nós pregamos em tempo e fora de tempo, porque às vezes aquele que está sentado ao teu lado é exatamente este, o alvo da graça, aquele a quem Deus colocou perto de você, para que através da tua vida, ele não só veja Cristo, mas também ouça, porque a palavra diz lá em Romanos, não é? Que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Cristo. Portanto, igreja, o que é que nós devemos fazer enquanto isso? Ora, a igreja foi comissionada, não foi? Nós devemos ir por todas as nações, por todos os lugares, falando de Cristo, pregando o Evangelho, e para todos aqueles que têm os seus olhos abertos, que recebem a boa semente, recebem a palavra, obedecem o Evangelho, porque o Evangelho é uma chamada e deve-se obedecer a chamada do Evangelho. A estes, agora devem ser batizados e instruídos, não é? A que obedeçam a tudo quanto o Senhor Jesus nos ordenou. Esse é o papel da igreja, irmãos. É isso que nós devemos fazer, enquanto nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. E diz lá, eu queria que você voltasse comigo, não é? A segunda de Pedro, segunda epístola de Pedro. Lá no capítulo 3, não é? O apóstolo Pedro está descrevendo o fim deste mundo, descrevendo que uma vez o Senhor destruiu essa realidade pelas águas, e das águas fez com que brotasse um novo, não é? Lugar. E da mesma maneira agora essa próxima será com fogo. E no lugar deste que será destruído, derretido, os elementos serão derretidos, é o que o apóstolo Pedro está explicando, virão os novos céus e nova terra. Este que é a nova Jerusalém, não é? Descerá, como diz em Apocalipse, o lugar onde habita a justiça. E aí no verso 11, meus irmãos, enquanto nós semeamos a boa semente, enquanto caminhamos e saímos a semear, enquanto estamos na igreja, em casa, no trabalho, no exercício, na academia, num passatempo que a gente esteja, talvez numa fila de cinema ou qualquer lugar, em todo tempo é tempo de anunciar o Senhor Jesus. E não é tempo de ter vergonhinha, de achar que você vai ser o caretão, porque na hora, meus irmãos, enquanto Noé estava lá preparando a arca, as pessoas diziam, ai, que bobão, meu, não chove. Onde já se viu? Agora que veio a inundação, eles perceberam que Noé não estava de brincadeira. Então não é tempo, meu irmão, da gente se contrair, não é? E se esconder, mas é tempo de sermos luz para este mundo, sal para essa terra, não é? E abençoarmos as pessoas com a palavra de Deus. Então no verso 11, olha só. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Lembra? O apóstolo Pedro está partindo, ele sabe que é próxima a sua partida e agora está deixando orientações, não é? Que tipo de pessoas vocês devem, não é, ser agora, sabendo que esta é a nossa esperança e que ela é firme, não é? Verso 11 diz assim, vivam de maneira santa e piedosa. Essa é a primeira coisa, meu irmão, que o apóstolo Pedro nos ensina aqui. Ele diz que nós devemos viver de maneira santa e piedosa. Santa, meu irmão, ser santo é ser separado. Separado das coisas deste mundo. E agora não é separado, não tem ninguém flutuando no espaço. Você está aqui comigo, não está? Se você pular, você vai cair no chão por causa da gravidade, não vai? Até aqui eu acho que todo mundo cai, né? Ninguém inventou aquela máquina de desativar a gravidade. Como é que chama aquele negócio? Você entendeu? Não inventaram ainda, né? Nem 2024, amém? Não inventaram ainda. Oh, glória! Então, se você é esse sistema de valores, princípios, moda, realidades que são todos contrários à palavra de Deus. Você foi gerado em Cristo para ser a imagem do seu Filho. Deus gerou você para que você seja a imagem de Cristo e não a imagem deste mundo. A imagem do mundo, meu irmão, é a imagem imaculada do pecado.
Mas em Cristo, meu irmão, a palavra de Deus diz que Cristo, nele, habita a plenitude do ser de Deus. Se você quer conhecer a Deus, olhe para Jesus. Porque quem vê o Filho, vê o Pai. É o que diz Hebreus no capítulo 1, dos versos de 1 a 3. Ele é o resplendor da glória de Deus. E quando nós somos agora transformados por obra do Espírito, não é você, porque a tua natureza não quer isso. Tua natureza quer outra coisa, mas o Espírito está trabalhando. Este é o processo de santidade na vida de todos nós, para que seja gerada a imagem de Cristo em nós, não a desse mundo. Então, quando ele diz aqui, olha, vivam de maneira santa e piedosa, ele está dizendo que, como separados, nós sejamos semelhantes ao nosso Criador, e não àquilo que nos escravizava no passado. E eis aí o problema da igreja, né? Porque ela está querendo parecer com o mundo. Ela está buscando estratégias no mundo para atrair pessoas, ela está buscando estratégia no mundo para ser uma pessoa melhor. Meu irmão, nós pregamos a Cristo crucificado. Essa é loucura para o mundo, mas para quem crê, é palavra de salvação. É isso que transforma a vida das pessoas. É isso que nós devemos pregar. E não só pregar, mas viver de maneira digna e de acordo com o chamado que nós recebemos. E o nosso chamado não é para ser um rebelde deste mundo, não é para parecer com este mundo, nem em aparência, nem em modos, mas é para parecer com Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E na igreja, meu irmão, a gente ouve glória a Deus, aleluia, misericórdia, misericredo, a gente ouve, é o palavreado do evangeliquez, né? Agora, em casa, para muitas pessoas, a realidade é diferente. Nas palavras, nas atitudes, no modo, panelas que voam, chinelos que voam e tantas coisas assim. A verdade, meu irmão, é que nós somos de Cristo e devemos viver em santidade e em piedade, não importa onde a gente está, porque nós saímos para semear, amém? Glória a Deus, igreja. Você está aí comigo ainda? Aleluia. Essas horas fica aquele silêncio, né? Você não sabe se o irmão dormiu, se o irmão não quer mais voltar, nunca mais volta a essa igreja, né? Ou se está entendendo. Então, que seja o silêncio do Espírito trabalhando no meu e no seu coração, em nome de Jesus. Porque nós devemos viver de maneira santa, irmão, separada. Nós não estamos fora do mundo, nós estamos dentro. Então, somos nós, como sal, que influenciamos as pessoas, e não o mundo que influencia o nosso modo de viver. Aí alguém pode dizer, puxa, parece culto de jovem, né? Isso parece que só se prega para jovem, mas tem muito antigo, para não falar velhinhos, não é? Que vivem de maneira que, cresci assim, nasci assim, vou morrer assim. É a síndrome da doida lá do telhado, lá. Como é que chama? Tá vendo novela, irmão. Olha como é que a gente pega, os irmãos. Isso aí. Agora vivam de maneira santa. Entendeu o que é santo, irmão? É parecido com Jesus. Quer dizer que no momento X, no escuro, quando ninguém está vendo, ou quando você está longe da sua família, onde você estiver, você deve se parecer com Cristo e não com o mundo, porque você foi separado. E não foi separado pela tua vontade. A palavra de Deus diz algo maravilhoso, que você não procurava a salvação, mas Deus te encontrou. Deus foi até você e lhe deu a salvação. E os que procuram, até hoje, entre os judeus, como diz a palavra, não é? Estes buscam justificação própria, tentam se justificar no serviço e seguindo a lei, e estes nunca encontram, porque eles rejeitaram a justiça que vem de Deus. E a justiça que vem de Deus tem nome, seu nome é Jesus. A Bíblia diz que você não procurava, mas Deus foi até você. Deus semeou você neste mundo. E agora, meu irmão, tenha sempre isso em mente. Você é filho do Senhor, filho do reino, você é a boa semente. Se você está em Cristo, você não é joio, porque o joio é o filho do diabo, são os filhos do maligno. Caim, diz a palavra, era do maligno. E nós vimos o Senhor Jesus explicando o que significa essa expressão ser do maligno. Na parábola do joio diz que ali o joio foi semeado no mundo. Por isso preste atenção, meu irmão, bastante atenção. Se você está em Cristo, você foi regenerado para uma nova vida, não para a antiga. Então viva de acordo com ela, de maneira santa
e piedosa, não é? E no verso 12, olha lá, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Esperando o dia de Deus, meu irmão. Tem crente que esqueceu que o Senhor Jesus volta. E aí me remete àquela parábola das virgens, né? Está lá vivendo de qualquer jeito. Não está preocupado se a vida parece com Cristo ou não. Está andando, meu irmão, de maneira, não é, tortuosa. E deixa eu lhe dizer uma verdade absoluta. Se você é filho de Deus, o teu pai, por conclusão lógica, se é filho de Deus, quem é o pai? Não precisa nem fazer teste de DNA, né? Se é filho de Deus, o teu pai é Deus. E a Bíblia diz que Deus é pai zeloso. Então, meu irmão, há correção da parte de Deus. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Porque naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa. É essa a esperança, não é? Esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E aí no verso 14, o apóstolo Pedro dá mais orientações para todos nós. Ele diz assim, portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, não é um dia da semana, não é os domingos que a gente se reveste de crente, não é? Bota aquela roupinha de ir para a igreja, escova o dente com a pasta de dente do Evangelho, não é? Para limpar um pouco a língua suja, mas enquanto esperam estas coisas, porque vai dizer o apóstolo Paulo, não é? Lá em 2 Tessalonicenses, ele diz, olha, tem gente dizendo, onde está teu Deus aí? Aliás, foi o apóstolo Pedro mesmo que diz aqui, né? Nesse mesmo capítulo. Onde está o teu Deus? Cadê o dia que chega? E ele mesmo diz, olha, não esqueça que para Deus, o dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ele não tarda, mas no momento exato, ele há de manifestar esse dia. Então, enquanto esperamos essas coisas, porque nós não sabemos o dia e nem a hora, porque nós não sabemos e não vimos ainda manifestado este que é o filho da iniquidade, ainda essas coisas não aconteceram. Por isso, irmão, até que essas coisas aconteçam, até que venha o Senhor na sua glória para buscar a sua igreja, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis, vivendo em santidade, irmão, buscando uma vida reta, buscando ser, não é, correto nas suas decisões, falando de maneira reta com as pessoas, sem uso da mentira, sem uso de palavras meio tortas, só para você não ficar mal na situação, mas sendo, não é, imaculados e inculpáveis, não é? Verso 15, tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Quer dizer, esse tempo todo, não é? Até a volta do Senhor Jesus, este tempo significa salvação. Isso é graça de Deus, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu. E eu vou saltar para o verso 17, porque aqui Pedro vai dizer que Paulo escreve sobre essas coisas, e nós já vamos ver esse texto também, ou um dos textos, e ele diz que Paulo escreve de maneira difícil. As pessoas tentam ler, e glória a Deus por isso que está na Bíblia, porque tem gente que fala, rapaz, como é difícil entender as epístolas de Paulo, né? Até Pedro teve dificuldade, mas pelo Espírito a gente aprende, glória a Deus por isso, né? Então no verso 17 ele diz assim, portanto, amados, portanto é uma palavra que implica em conclusão, né? Depois de tudo isso que você viu, que você leu, portanto, amados, sabendo disso, cônscio dessa verdade, ou seja, ninguém vai ser pego de surpresa. Meu Deus, Jesus vai voltar? Eu lembro de uma vez uma pessoa na igreja, uma outra igreja, né, dizendo, mas tem Jonas na Bíblia? Jonas? O que é Jonas? Rapaz, depois de quase 20 anos da igreja, não sabia quem era Jonas, não sabia que tinha Jonas na Bíblia, né? Talvez tenha um desavisado aí entre nós que não saiba que Jesus vai voltar. Mas hoje, em nome de Jesus, saiba essa verdade. Aquele que veio voltará para buscar a sua igreja. Amém? Oh, glória! E nós esperamos ansiosamente a sua volta. Eu tenho um amigo que tem 2 filhas, 2 ou 3, eu não lembro agora. São 2. E as meninas estavam crescendo e começando aquela idade de querer os namoricos. Ele estava lá orando, volta, Senhor Jesus, volta. Maranata, a hora vem, Jesus, aleluia. Não é? Verso 17, então, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza,
e caiam, mas ao contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, enquanto nós esperamos, nós devemos viver uma vida santa, semeando a boa semente, caminhando, não é? E lutando, combatendo o bom combate que nós somos chamados a combater. Nós estamos em guerra, irmão. Não é da Ucrânia e nem a lá de Israel, mas é uma que existe dentro de nós aqui, olha, e vem, não é a carne como um inimigo tentando fazer com que você siga pelo caminho errado, vem ali as influências deste mundo tentando te conduzir, mas existe o Espírito de Deus que habita em mim e em você, e este nos conduz e nos inclina para as coisas de Deus. Então nós estamos em guerra, e nesta guerra, meu irmão, nós temos armas espirituais para lutar, e entre as armas espirituais que nós temos, que Deus nos dá, para que a gente possa prevalecer no dia mau, como diz a palavra, não é? Em Efésios, no capítulo 6, o que é que nós temos aqui que diz o apóstolo Pedro? Cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, não é tempo de preguiça, não é tempo de gente, não é? Que não tem dado valor à palavra de Deus, mas nós devemos, enquanto esperamos, crescer no conhecimento do nosso Senhor. E por que nós devemos crescer? Ora, ele acabou de dizer nos versículos anteriores, cuidado para não cair no erro daqueles que não têm princípios morais. Porque este joio não está só lá no mundo, dançando e vivendo desnudo aí pelo esse mundo, mas está também dentro da igreja. O joio está espalhado nesse mundo. E este joio tem semeado também, só que não a boa semente, o engano. E quantos irmãos, meus amados irmãos, têm sido levados, não é, por ventos de doutrina, porque não conhecem, não é, as verdades da Escritura. Então, enquanto nós esperamos, nós devemos sair para semear, viver uma vida santa, digna do nosso chamado, e nos aperfeiçoarmos todos os dias no conhecimento do nosso Senhor. E aí alguém pode dizer, mas pastor, eu vivi a vida inteira em escola bíblica dominical, não aguento mais ouvir falar daquelas revistinhas. Né, irmão? A revistinha. Não aguento mais ouvir falar de estudo bíblico. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor Jesus nos explica o que é a eternidade. Ele diz que a eternidade é todos os dias, se é que houvesse dia, não é num lugar que não tem tempo. Nós vamos conhecendo dia após dia, nós vamos conhecendo mais e mais o Senhor. Nós precisamos de uma eternidade para conhecer ao nosso Deus. Então, se você acha que você já sabe demais, deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe de menos, falta muito. E glória a Deus, porque Ele nos alimenta, Ele nos capacita com a sua palavra. Então é tempo, igreja amada do Senhor. Atenção, trigo. Cadê os trigos? Levanta a mão. O joio fica com a mão abaixada. Isso aí. É tempo do trigo conhecer o seu Senhor, aquele que o semeou para a sua bondade. E aqui, meus irmãos, eu queria que você observasse também o que o apóstolo Paulo diz lá em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, onde o assunto é exatamente o mesmo. Opa, vai confundir Timóteo com Tessalonicenses, como eu acabei de fazer. Se você quiser conhecer um pouco mais daquilo que tem de eventos escatológicos, não é? O apóstolo Paulo aqui no capítulo 2 fala um pouco mais. É aqui que ele diz, não é? É que o Senhor Jesus há de, no verso 8, olha aí. E então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Se você quiser ter mais informações escatológicas, Paulo dá bastante, não é, insumo para quem gosta de escatologia. Escatologia sempre é um tema que está não é? Você chama os irmãos para vir para a escola bíblica, não vem, mas vem falar de Apocalipse. Vixe, a turma vem, né? Quer saber o fim das coisas, né? Curioso. Amém, glória a Deus por isso, hein? E aqui, olha só, no capítulo 2, o apóstolo Paulo também falando sobre esse tempo,
e o que nós devemos fazer enquanto esperamos, não é? Olha o que ele diz no verso 13. Capítulo 2, verso 13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. É o trigo sendo semeado pelo Senhor Jesus. Verso 14. Ele os chamou para isso por meio do nosso evangelho, o evangelho de Cristo, a palavra da verdade. Ouvirei a verdade, não é? E a verdade libertará. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo, não é? Verso 14, ele os chamou para isso por meio do nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo, participantes da vitória de Cristo. Portanto, irmãos, olha aí o portanto, conclusivo, não é? Sabendo que esse dia vem, como diz o apóstolo Pedro, como um ladrão na noite ele vem, sem aviso prévio, não é? Sabendo que esse dia vem, portanto, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por nossa carta. Olha aí o verso 15. Semelhante ao que disse o apóstolo Pedro, não é? Então ele diz, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, por carta ou por palavra. Meus irmãos, nós todos, como dizem Hebreus, devemos nos agarrar a essa esperança, a nossa fé, como um náufrago se agarra num pedaço de madeira, como sendo a única coisa que o sustenta na superfície. É a esperança viva que temos em Cristo, a fé. Então nós devemos ser firmes, não inconstantes. Firmes, passos firmes em Cristo. Não ora sim, ora não, ora estou, ora não estou. Parece o negócio lá, como quem conta a piada do português. Está ligado, está desligado, está ligado. Ora está crente, ora não está crente. Ora está crente. Não existe isso, irmão. Permaneça firme. Fundamente-se na palavra de Cristo. Estabeleça os teus pés firmes na rocha e caminhe sobre ela, meu irmão, dia após dia, porque virão tempestades. Nós sairemos a semear com lágrimas nos olhos, como falamos no sábado, Salmo de número 126. Mas o que sai a semear com lágrimas nos olhos, voltará com a sua colheita e com muita alegria, e com cânticos de alegria, porque o Senhor abençoa a 30, a 60 e a 100 por um a boa semente do Evangelho, porque ela há de encontrar a boa terra, e nesta ela frutificará para a glória do Senhor. Então diz Paulo aqui, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas. Meu irmão, tem gente querendo ensinar coisa que vem do judaísmo. O judaísmo está para trás, ficou, aquilo era a sombra de Cristo. E agora voltar ao judaísmo é como negar a Cristo e querer voltar ao passado. Isso chama-se apostasia, negar a obra de Cristo. Tem gente tentando inventar coisas para acrescentar ao Evangelho e não precisa, a palavra da verdade ela já está estabelecida, firmada, e é essa a tradição que nós recebemos dos apóstolos. A igreja primitiva crescia no conhecimento dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. E o que nós devemos fazer, senão a mesma coisa? Pregar a boa palavra, a palavra de Cristo, semear, meus irmãos, andar em comunhão, viver para que nós tenhamos essa vida firme, porque enquanto um começa a esmorecer, o outro irmão que está ao lado, manifestando o amor que de Cristo recebeu, agora vai ajudá-lo, meu irmão, a se estabelecer. Firme-se, meu irmão, eu estou aqui com você, nós vamos orar juntos, vamos lá, e encoraje. No fim do culto, meu irmão, às vezes as pessoas... Eu entendo que você tem horário, eu entendo que você tem compromissos, mas às vezes, meu irmão, 5, 10 minutos a mais não vão comprometer a sua agenda, mas farão muita diferença na vida de algumas pessoas que precisavam de um abraço, de serem, acolhidos por qualquer um dos irmãos que o Senhor lhes deu nessa comunidade. Por isso aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas. E no verso 16, ele diz assim, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, eis aí a oração, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Boa esperança pela graça. Quer dizer que esperar a volta de Jesus
não é esperar como um bobão e que nunca vem, uma coisa que nunca vem. Mas essa é a boa esperança. E esse vale a pena esperar, porque ele vem. E ele vem, e ele vem. A boa esperança pela graça, verso 17. Deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Meus irmãos, o que tanto o apóstolo Pedro, Paulo, o Senhor Jesus, toda a palavra de Deus nos ensina é que o Senhor Jesus volta para buscar a sua igreja. Esse mundo, essa existência, esse sistema de governo, esse mundo que hoje é cristofóbico, não é? Falam muito sobre fobias por aí, mas já existe, é manifestada aqui no Brasil a cristofobia. Tem pessoas que não estão mais tolerando, não é? Ouvirem falar de Jesus. A gente tem que respeitar a opinião dos outros, mas não respeitam nem a nossa e tampouco a nossa fé, não é? E dias piores parecem, não é, se montar por aí. São os sinais que estão sendo trazidos. E neste tempo, a igreja precisa pregar a boa palavra, porque no meio destes, assim como Paulo perseguia a igreja, no meio destes que ainda continuam a perseguir a Cristo, pela pregação da boa palavra, eu creio que Deus abre olhos, quebra grilhões, tira da escravidão do pecado e traz para a vida. Então nós devemos pregar a palavra, viver em comunidade, andar em comunhão, irmãos, porque é na comunhão dos santos que nós não só trocamos experiências, como os testemunhos que foram dados hoje aqui, que edificam o coração e glorificam o nome do Senhor e nos ajudam na caminhada. Nós não fomos feitos para andar sozinhos, nós não fomos feitos para trabalhar sozinhos. Na brincadeira não tem crente Chuck Norris que mata o exército inteiro do inimigo sozinho. Mas Deus chamou uma igreja militante, que tem uma semente poderosa, que é a palavra de Deus, que não volta vazia, meu irmão. E isso é Deus dizendo que ela não volta vazia, não sou eu, não. Um Deus que não conhece fracassos. Por isso, todo aquele que sai a semear, ainda que saia com lágrimas, voltará com alegria, trazendo consigo o fruto daquilo que Deus produziu, através da sua boa semente. Amém, irmãos? E ainda assim também, nós devemos orar. Verso 16. Essa é a oração que o apóstolo Paulo faz, já próximo de encerrar essa epístola, não é? Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, nos dê ânimo ao coração e fortaleça para que a gente faça sempre o bem, tanto em ato como em palavras. Então, meus irmãos, meu convite para você nessa noite é que você, diante dessa verdade absoluta de que Cristo volta, e não é a qualquer momento, como alguns têm pensado por aí, não é? Esse tempo nós não sabemos quando ele é, mas tem coisas que a Bíblia diz que há de acontecer até que ele venha. Então, de olho nesses sinais e que estão se mostrando cada vez mais aquecidos e mais próximos desse dia, que nós agora, meus irmãos, saiamos, não é? Ou saiemos a semear a boa semente, não é? Vivendo em comunhão e orando ao Senhor, pedindo a Ele ânimo para fortalecer o coração, não só para avançarmos e persistirmos na caminhada, mas também para que a gente sempre permaneça fazendo o bem, seja em palavras ou seja em atos. Por isso eu convido você a se colocar de pé, em nome de Jesus, nessa noite.